Com o crescimento do número de marketplaces no mercado, muitas empresas estão enfrentando o desafio de oferecer uma experiência de entrega diferenciada. Mas como criar uma gestão das entregas de uma forma simplificada com tantos desafios de integrações e especificidades do mercado? Veja as principais tendências e dicas para quem deseja utilizar a tecnologia de uma forma inteligente para superar esses e outros desafios. Para falar sobre como os marketplaces estão utilizando a tecnologia para oferecer uma melhor experiência de entrega no setor, convidamos ele, que é engenheiro pela UFMG e tem MBA pelo INSEAD da França de Singapura, é consultor em gestão por 7 anos, com passagens pela Bain Company, Grados e INDG. Gabriel Drummond, COO da IntelliPost. Boa tarde, Gabriel. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Estou te ouvindo, um prazer te receber aqui. O palco é todo seu, tá bom, Gabriel? Prazer, obrigado. Vamos lá. E ainda mais sabendo que sou o último do dia, né? Então, acho que tem uma meta importante aqui da gente conseguir fechar com chave de ouro e seguir com a última palestra no palco principal. Então, pessoal, bem-vindos, prazer. Eu sou o Gabriel, cofundador e COO da IntelliPost. A gente é líder em tecnologia para logística de e-commerce e varejo no Brasil, tecnologia logística omnichannel. E a gente está aqui para falar de um assunto muito específico, né? Que é, no contexto de marketplace, como a gente consegue usar a tecnologia para oferecer uma melhor experiência de entrega. Acho que eu vou começar falando um pouco da experiência de entrega, né? Não existe experiência de entrega do ponto de vista só do marketplace, do ponto de vista só do seller, do ponto de vista do transporte. A gente tem que falar do consumidor final. Então, a primeira coisa aqui é a definição do que é a boa entrega, a entrega perfeita, né? A gente tem, quando a gente define entrega perfeita, acho que pontos e dimensões tangíveis e intangíveis que levam a essa percepção, ou que levam a essa percepção do consumidor. Primeiro, eu vou colocar aqui 4 pontos tangíveis que acho que são normais para qualquer, desde e-commerce, marketplace ou outros modelos de negócio. Então, vou falar de produtos certos, né? Então, eu quero receber aquilo que eu comprei, nas condições que eu comprei, né? Como, acho que todas as características, seja número, tamanho, cor, o que for. Condições perfeitas. Então, garantir que o produto seja intacto, mas que também ele chegue bem documentado, a nota fiscal direitinho, acho que tudo que eu preciso para poder utilizá-lo da maneira que eu imaginava. No lugar certo, e aqui a gente está falando já da entrega, então a gente está falando do consumidor que compra para entregar em casa ou compra para entregar no trabalho, mas muito ligado à conveniência, e essa conveniência que está cada vez evoluindo mais. Então, a conveniência aqui, o lugar certo, ele pode incluir entregar no vizinho, porque isso acontece, mas pode incluir entregar num ponto de retirada, entregar numa loja, entregar num locker. E, por fim, do tempo certo. E eu acho que o tempo certo, ele faz um vínculo muito claro com o prazo de entrega, né? Se entregou no prazo ou não entregou no prazo. Mas hoje, com a evolução do e-commerce das entregas, a gente está falando de prazos muitas vezes abaixo de 1 hora. É o caso de uma drogaria, às vezes é o caso de comida, mas a gente está vendo isso até para outros modelos de negócio que deveriam, que a gente já tinha um prazo mais alargado, mas também prazos que envolvem uma entrega agendada, uma entrega em 20 dias, porque você envolve, às vezes, um produto customizado. Então, aqui o que a gente está falando é do ponto de vista do consumidor, uma entrega que chega no tempo certo, do ponto de vista dele. Só que isso está envolto em outros fundamentos, que são os fundamentos, estou chamando aqui de intangíveis, e que impactam diretamente a percepção da entrega. E aqui eu estou falando muito a visão do consumidor de posso entregar essas 4 dimensões corretas, mas se eu não tenho transparência do que está acontecendo, eu não tenho confiança no processo, eu não tenho confiança em quem está entregando, eu não tenho confiança se eu vou conseguir devolver o produto caso eu tenha um problema, isso me traz uma percepção ruim e isso afeta essa visão da entrega perfeita. Legal, então aqui a gente definiu o que é uma boa entrega. E agora a gente vai começar a colocar isso no contexto do e-commerce do marketplace, principalmente do marketplace, para depois passar a falar de como resolver, né, e como atuar sobre isso usando a tecnologia. Então, mostrando aqui um fluxo básico de venda de um e-commerce, né? Você tem um processo antes da venda, né, onde o consumidor está ali no carrinho, avaliando se vai comprar, quais são as opções de entrega. Depois da venda, um processo de expedição, então, aquele pedido depois que ele foi vendido, mas antes dele ir para a rua, né,
Então, desde picking, packing, embalagem, nota fiscal, etiqueta, despacho. E a partir daquele momento ele está na rua, ele está na mão de um transportador, ou como for feita a entrega, para aí sim, ou chegar na casa, ou qualquer lugar que o consumidor tiver, ou depois da entrega até mesmo fazer uma logística reversa. Esse processo, por si só, ele já traz seus desafios. No contexto do marketplace, a gente enxerga desafios adicionais, certo? Acho que eu vou falar aqui muito do marketplace típico, né? De quem ou começou a operar há pouco tempo, ou quem está com uma operação ainda escalando. Então, eu vou citar alguns desses exemplos. O primeiro deles sou um marketplace, estou usando, ou estou publicando a oferta do meus sellers, ou dos sellers aqui dentro, e eu não tenho controle sobre a oferta de frete. Eu não sei se eu estou mostrando para o consumidor entrega em 2 dias ou entrega em 20 dias. A segunda parte ok, fiz a venda, mas eu também não tenho controle sobre a operação. Então, pode ser que eu tenha prometido para o consumidor uma entrega em 3 dias a partir do momento da venda, do momento que ela foi confirmada, né? Paga. Mas eu não sei se o seller vai fazer o despacho, né? Se ele de fato vai, seja colocar aquilo na mão da transportadora, se ele vai até a agência dos Correios no mesmo dia, se ele vai fazer no dia seguinte, pode ser que ele atrase mais. Isso, claro, tem um impacto direto sobre a experiência do consumidor. E, por fim, uma vez que isso caia para a transportadora para fazer essa entrega, quando essa transportadora, essa gestão não fica a cargo do marketplace, o marketplace ele tem um intermediário, né, para descobrir onde o pedido está. Muitas vezes ele tem que pegar essa informação dentro do seller, que pega dentro da transportadora, e, claro, essa cadeia de informação, ela gera atrito. E, por causa disso, nem sempre eu tenho acesso às melhores informações sobre onde está o transporte, e isso, claro, impacta a definição nossa aqui de boa entrega. Tá? Acho que um segundo contexto sobre operar uma boa entrega no marketplace, quando a gente está falando de marketplace, claro, a gente tem uma diferença muito grande entre eu trabalho com um público de vendedores, às vezes até consumidor, ou C2C, né, consumidores, né, ou pessoas físicas que fazem vendas, ou às vezes MEI e CNPJs, mas empresas muito pequenas, e claro, empresas maiores. E o desafio do marketplace aqui, ele pode mudar bastante, dependendo do tamanho do seller. Então, quando a gente está falando de sellers maiores, e aqui eu estou mostrando um diagrama um pouco mais complexo, mas a mensagem é bem simples. Quando a gente está falando de sellers mais complexos e maiores, né, que fazem mais de 200 pedidos por dia dentro do meu marketplace, o interesse desse seller é principalmente que a gente aporte tecnologia, que a gente facilite que aquele seller consiga ter cada vez mais escala, mais eficiência e faça isso através das integrações. Então, o normal é que esse seller tenha a sua própria logística. Por outro lado, no outro extremo, a gente está falando daquele seller pequeno, que faz poucas vendas por dia, poucas vendas por mês. E esse seller, ele quer não só uma solução de tecnologia, mas ele quer uma solução de serviço. Às vezes até que o marketplace já vinha com um contrato de transporte, ou vinha com uma solução mais fechada, que garanta o preço do frete, garanta o prazo de entrega, que tenha já tudo integrado. Dito isso, eu vou passar agora para as soluções. A gente trouxe para cá, não são todas as soluções, a gente trouxe para cá quatro pilares diferentes e 4 frentes de trabalho para a gente pensar em como usar a tecnologia para melhorar a entrega e a experiência de entrega no marketplace. A primeira delas é como a gente trata a oferta de frete. Então, se a gente pensa no marketplace, o consumidor que está ali, claro, ele está comprando primeiro da minha loja, primeiro de mim, né, marketplace, com produtos que são ofertados por sellers diferentes, mas o consumidor ele tem um relacionamento primeiramente comigo, marketplace. E por causa disso, a gente vê como super importante a gente diferenciar o que é o frete oferecido pelo seller e o que é o frete oferecido para o consumidor. E o marketplace ele tem um papel aqui de garantir que aquela oferta para o consumidor ela é atrativa, ela é otimizada. Isso quer dizer que os marketplaces que melhor usam tecnologia para fazer isso, eles não pegam somente o que o seller está oferecendo e repassam para o consumidor. Eles começam, talvez a palavra que seja arbitrar, a entender quando ele consegue cobrar um pouco a mais no frete e ainda assim não perder venda, ou entender também quando ele quer investir um pouco mais naquela venda, com isso talvez até dar um desconto em cima daquele frete,
para garantir que aquela venda aconteça, certo? E aí, uma vez que a venda está concretizada, acho que é um segundo passo entender qual foi daqueles sellers, você tem múltiplos sellers que têm o mesmo produto, qual daqueles sellers que vai fazer essa entrega. A segunda dimensão é a de visibilidade sobre o seller e sobre a entrega. A gente, como eu comentei um pouco naquele processo, né? Depois que a venda acontece, existe um processo ali de embarque, de expedição, para depois disso o tracking, né, o rastreamento e garantir que a integração ou que a entrega aconteceu, desculpa. E é imprescindível que a informação flua, seja para a gente entender se os sellers estão expedindo no prazo, né, se a gente está cumprindo com o acordado, né, cumprindo com a expectativa do cliente. Então, para isso, o seller ele tem que garantir que o processo dele acontece no tempo certo e ele, de fato, passa o produto, o pedido para a transportadora e que a transportadora também faz a entrega no tempo esperado, mas não só isso, que ela faça isso, mas dando visibilidade daquilo que está acontecendo. Então o pedido já foi coletado, o pedido já está na rua, o pedido vai ser entregue hoje, o pedido foi entregue, eu tive um problema, seja porque o consumidor não foi encontrado, o endereço não foi encontrado. Então, por isso é tão imprescindível a gente ter como marketplace essa visão de como o seller está operando, como a parte do transporte está operando, e isso depende demais de integrações, né? Depende demais de tecnologia, até para, primeiro, né, para garantir que quando o fluxo é feliz, que a informação esteja fluida, mas acho que mais importante até do que isso, quando o fluxo é infeliz, né, quando acontece um problema. E isso acontece, não são com poucos pedidos, é de 5 a 10% dos pedidos tem algum tipo de problema, seja de um problema no endereço, uma entrega falha, uma entrega com alguma falha e tal. E a gente garante que o consumidor está sempre informado e que essa relação entre marketplace, seller e transportadora aconteça de uma forma fluida, né, para poder tratar essas exceções. A terceira dimensão que a gente traz aqui, a terceira maneira de usar a tecnologia, a gente chama de logística própria. E a gente pensa, mas logística própria não é tecnologia propriamente dita. E, claro, quanto maior o marketplace em geral, a gente vê várias empresas grandes, né, que já vendiam, já tinham seu 1P forte, já tinham vendas, às vezes até no varejo físico, e começam a fazer a venda através de marketplace, usam parte da sua estrutura logística também para o marketplace. Mas isso não é uma condição que fica restrita a esses grandes marketplaces. Porque com a tecnologia evoluindo, a gente viu que é cada vez mais possível criar essas redes de logística virtuais, né? A gente cria uma rede de logística usando tecnologia, fazendo os contratos, mas promovendo esses contratos para que os nossos sellers utilizem de maneira eficiente, de maneira econômica, e porque isso, no final, vai me garantir muito mais controle sobre aquilo que está acontecendo, vai garantir que o consumidor final, antes de mais nada, tenha visão de tudo que está acontecendo e ele tenha aquela oferta que é mais competitiva e que é mais atraente para que ele faça a compra. Então, quando a gente fala de logística própria, a gestão da logística seja administrada pelo marketplace, usando tecnologia. Não tem que comprar caminhão, não tem que investir em centro de distribuição, mas tem que usar a tecnologia para poder ofertar isso para os seus sellers e aí sim ter essa experiência melhor para o cliente final. E a última dimensão que a gente trouxe aqui foi de inovações, e que são inovações, entre aspas, assim, nada que a gente está trazendo aqui são coisas tão novas, mas que são muito importantes a gente trazer para a mesa, porque por mais que elas já existam, a gente vê que elas não são utilizadas em larga escala. E para um marketplace que está escalando e que quer ter a melhor experiência de entrega, a gente entende que elas são imprescindíveis. Então, vou citar 3 aqui. A primeira é de pontos de coleta. Então, a gente já viu algumas redes de PUDOs crescendo bastante. E acho que a primeira impressão que a gente tem, né, a primeira reação que a gente tem é de pensar numa rede de PUDOs, né, de pick-up points, pick-up, drop-off, né, coleta, retirada, como um ponto onde o consumidor vai lá fazer a retirada do pedido. Na verdade, no contexto de marketplace, as redes de PUDOs são super interessantes como um ponto de coleta, um ponto de first mile. Então, normalmente, um seller,
ele precisaria, quando é um seller pequeno, né, ele precisaria se direcionar até uma agência dos Correios para postar aquelas entregas, né, aqueles pedidos. E quando a gente tem uma rede de pools bem estabelecida, conectada ao marketplace, a gente permite, às vezes, um processo até muito mais eficiente, porque você permite que o seller consiga andar muito menos até chegar num ponto de drop-off, né, para ele poder fazer essa primeira milha, né? Ele entrega os pedidos que tem que aí sim ser levados para o resto da cadeia. O segundo ponto, muito rapidinho, é de usar aprendizado de máquina, machine learning, para ofertar melhores prazos de entrega. A gente vê, a gente sempre trata o problema de atraso de entrega para o consumidor, mas tem um problema muito grande que a gente fala pouco, que é os prazos eles são muito elásticos, em geral tem uma gordura muito grande. E quando a gente aplica machine learning em cima de tudo aquilo que a gente já viu de entregas no passado, a gente entende o tanto que esses prazos estão largos, para aí sim a gente conseguir apertar um pouco mais e isso nos permite fazer um pouco mais de venda. E por fim, acho que a última coisa, acho que quando a gente fala de inovações em modelos de negócio, o crowdshipping, que é um modelo de negócio que também vem crescendo, mas que permite fazer entregas ultralocais. Então, o marketplace que sempre pensava em usar transportadoras mais tradicionais, correios, e entrega em 5 dias, em 10 dias, o crowdshipping ele permite as entregas em 1 hora, 2 horas, em entregas ultralocais. Então, às vezes eu estou falando de uma cidade interior, que tem 200 mil pessoas, mas tem um produto que aquele meu marketplace tem e que é vendido por um seller dentro daquela cidade. E o crowdshipping permite que a gente faça aquela entrega ultralocal muito rápido. Isso é o que eu tinha para trazer para hoje. Acho que é uma pincelada muito rápida sobre soluções de tecnologia e como elas se aplicam no contexto de marketplace que querem oferecer melhor entrega para os seus consumidores finais. Fico aqui aberto a perguntas e obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Gabriel. Foi muito bom, muito legal a gente fechar com logística, porque é aquilo que eu falo, né? A gente fez toda a jornada do consumidor. A gente começou falando de plataforma lá no começo, a gente está chegando aí em como as coisas chegam na casa das pessoas. Então, bem legal. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Até. Um prazer. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!